Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Lídia Martins, esse aqui é o canal Lídia Arteira e hoje eu vim trazer para vocês o passo a passo da passadeira. Esse trabalho aqui ainda é o trabalho que a gente fez na aula anterior, que é o do tapete Luana, o tapete menor do jogo de cozinha, tá? Então, esse daqui ficou na medida de 76 por 50 de largura, tá? E para fazer essa passadeira, eu vou estar usando aqui o fio verde jade, numeração 6 e de 1 quilo, ainda tem muito fio aqui ainda. Vou estar usando também a cor café, numeração 6 de 1 quilo. Então, essas aqui vai ser as linhas que eu vou estar usando. Vou estar usando também a tesoura, a minha agulha de crochê que eu vou estar usando é a numeração 4, mas você pode estar aí usando a numeração 3,5, que é a mais indicada. Eu vou usar a 4 porque o meu ponto é muito apertado, tá? Vou estar usando também a agulha de tapeceiro para fazer os arremates. Então, esse trabalho aqui, que é do tapete menor, a gente começou ele com 45 correntes, né? Então, ele é sempre aumentado de 5 em 5 pontos. Então, você pode fazer aí no tamanho que você quiser. A passadeira que eu vou fazer, eu vou começar ela com 125 correntes. E ela vai dar 1,20 m. Se você quiser fazer ela com 1,10 m, você pode começar ela fazendo ela 105 correntes, que vai dar certo, tá? Eu peço desculpa pelo barulho, que hoje vai ter muito barulho aqui de cachorro, de criança, de vizinho fazendo barulho, mas é assim mesmo. Vamos fazer esse trabalho aqui, tá? Bom, gente, então aqui eu já voltei com o meu cordão de correntes com 125 correntes. Isso porque eu quero a minha passadeira com a medida de 1,20. Se você quiser a sua passadeira com a medida de 1,10, faz com apenas 105 correntes, tá? Então, aqui, ó, depois de completadas as 125 correntes ou as 105 correntes, você vai voltar na sexta corrente, independente do número de correntes que você fez, sendo múltiplo de 5, tá? Então, você vai voltar aqui, ó, conta aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta corrente, você vai laçar o seu fio e vai fazer um ponto alto aqui na sexta correntinha, tá? Então, você vai fazer aqui um ponto alto para cada corrente até chegar lá no final. Quando você chegar aqui no final, bem aqui no finalzinho, aqui, ó, vão sobrar 2 correntes. Então, quando você fizer e sobrar 2 correntes aqui, você vai parar e vai me esperar que eu vou voltar aqui com vocês pra gente continuar fazendo. Enquanto isso, você vai fazendo só um ponto alto para cada corrente, tá? Então, faça isso e eu vou fazer a minha aqui até chegar lá no final, sobrando 2 correntes. Bom, então, voltando aqui, ó, desse primeiro ponto, esse daqui eu não vou considerar aqui, ó, como um ponto alto. Eu vou considerar ele como uma laçada e vocês vão entender agorinha. Então, a partir desse primeiro ponto alto aqui, até esse último aqui que eu fiz, que ficou aqui sobrando 2 correntes para ser feito ainda, eu tenho aqui o total de 118 pontos altos, tá? Então, agora aqui eu vou fazer uma corrente apenas, vou laçar o meu fio, vou pular essa primeira corrente aqui, ó, e vou vir aqui na última e vou fazer um ponto alto bem aqui. Aqui agora, eu vou trabalhar aqui dentro da minha corrente. Então, eu vou passar aqui dentro e vou puxar. E aqui, ó, eu vou subir aqui 3 correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Aqui dentro agora, eu vou laçar o meu fio, essas 3 correntes que a gente subiu aqui, para dar a altura de um ponto alto. Então, contando com elas, eu preciso de 12 pontos altos aqui dentro dessa laçada, tá? Então, aqui eu tenho o meu segundo, terceiro, quarto, e assim eu vou colocar aqui 12 pontos altos. Então, eu vou ter o total de 12 pontos altos, contando com essas 3 correntes que eu subi. Bom, gente, então aqui eu já coloquei os meus 12 pontos altos dentro da minha
aquela laçada que eu tinha aqui. Então, essa daqui, ó, essa carreira todinha aqui é considerada a minha primeira carreira. Essa que a gente tá fazendo aqui dos 12 pontos altos já é considerada a minha segunda carreira, tá? Então, aqui agora, eu vou fazer aqui 2 correntes de separação, laço meu fio, venho aqui, ó, no meu primeiro ponto alto aqui, ó, no pezinho do meu primeiro ponto alto, e vou fazer aqui um bloco de 3 pontos altos, um para cada ponto de base da primeira carreira, tá? Daquela carreira anterior. Então, aqui, ó, já fiz aqui os meus 3 pontos altos. Então, com intervalo de 2 correntes de um bloco pro outro. Então, essa daqui agora vai ser a minha lateral e essa daqui é a minha parte oval. Então, aqui eu vou fazer 2 correntes de separação. Vou pular o primeiro, o segundo, no terceiro, eu vou introduzir a minha agulha e fazer mais um bloco aqui de 3 pontos altos. Então, aqui, ó, por que que eu falo pra vocês que é múltiplo de 5 e você aumenta de 5 em 5? Porque aqui, ó, o aumento é esse daqui, ó, é 3 pontos altos e 2 pontos aqui de espaço. Então, totaliza 5 pontos. Por isso, você pode fazer do tamanho que você quiser, que é múltiplo de 5, tá? Então, esse daqui eu tô fazendo com 125, você pode fazer com 130 e assim por diante. Então, é por esse motivo. Então, aqui eu continuo fazendo 2 correntes, pulo aqui 1, 2, no terceiro ponto, eu vou fazer o bloco de 3 pontos altos. Então, eu vou fazer isso até chegar lá na minha parte oval novamente, e aí eu volto com vocês, tá? Então, faz 3 pontos altos, um em cada ponto de base, pula 2 pontos de base e faz o próximo bloco. Bom, gente, então aqui, ó, eu já terminei aqui os meus blocos e cheguei aqui no final, tenho total de 24 blocos. Blocos que eu digo é isso daqui, tá, gente? É esses 3 pontos juntos aqui. Então, aqui eu vou fazer 2 correntes, laço meu fio e aqui dentro eu vou colocar novamente 12 pontos altos. Então, da mesma forma que eu fizer de um lado, eu vou fazer do outro também, tá? Na parte oval e também na parte aqui lateral. Então, eu vou colocar aqui os meus 12 pontos altos aqui, da mesma forma que eu fiz aqui, com intervalo de 2 correntes de cá, e quando eu terminar os meus 12 pontos, antes de começar a fazer o bloco aqui, do outro lado, eu vou colocar 2 correntes também, separando o bloco da parte oval. Vou fazer isso em toda a lateral e quando eu voltar aqui, eu mostro pra vocês como que a gente vai começar a terceira carreira. Então, aqui, gente, eu já fiz aqui toda a minha segunda carreira, tá? Aqui agora, terminei aqui, ó, o meu último bloquinho, fiz 2 correntes e vou prender aqui na minha terceira corrente, daquelas 3 correntinhas que a gente fez para dar a altura do ponto alto. Então, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Vou subir aqui 3 correntes para mim começar a minha terceira carreira. Mas antes, eu quero convidar você que não é inscrito aqui no canal a se inscrever e ativar todas as notificações. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários e também deixe seu joinha aí pra mim, que assim você vai estar me incentivando a trazer mais trabalhos aqui pra vocês, tá bom? Então, aqui agora, o que eu vou fazer, aqui eu fiz 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, vou laçar o meu fio e vou fazer aqui mais um ponto alto no próximo ponto. Vou fazer uma corrente de separação e vou laçar o fio e sem dar nenhum intervalo aqui, sem pular nenhum ponto, eu vou fazer aqui mais 2 pontos altos, cada um em um ponto de base. Então, 2 pontos, uma corrente e mais 2 pontos. Isso em cada ponto de base, tá? Uma corrente de separação e mais
2 pontos, um em cada ponto de base. Um ponto de separação, e assim eu vou fazendo até chegar aqui no final e vou ter o total aqui de 6 bloquinhos. Aqui uma corrente e aqui mais 2 pontos. Aqui, ó, fiquei aqui com 6 bloquinhos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 bloquinhos. Aqui, eu vou fazer 2 correntes, que já vai ser pra mim partir aqui pra minha carreira lateral. Então, aqui vai ser sempre espelho, tá? Vou fazer aqui, em cima de cada ponto desses do bloquinho aqui, eu vou fazer mais 3 pontos. Então, sempre a minha lateral vai ser espelho. 2 correntes de separação e mais 3 pontos altos aqui. Um em cada ponto de base. Faço isso em toda a lateral, espelho, e quando eu chegar nessa parte aqui, eu vou fazer exatamente igual eu fiz aqui. 2 pontos altos, uma corrente de separação, sem pular ponto nenhum, eu vou fazer mais 2 pontos altos, isso cada ponto alto em um ponto de base, não juntos, tá? Separado sempre por uma corrente, até você ter o total aqui de 6 bloquinhos de 2 pontos altos. Então, faça isso e aí eu volto com a próxima carreira, tá? Bom, então aqui eu terminei a minha carreira. Fiz aqui os 6 bloquinhos de 2 pontos altos, separado por uma corrente, a lateral toda igual. Aqui, fiz 2 correntes e vou prender aqui na terceira corrente, das 3 correntes que a gente fez para subir, valendo como um ponto alto. Aqui, vou subir mais 3 correntes. Aqui, gente, eu sempre vou fechar aqui com 2 correntes, tá? Então, quando eu voltar a carreira e tiver 2 correntes fechadas e já subir das 3 correntes, é porque já é tudo igual, tá? Então, aqui eu vou fazer aqui, ó, laçar o meu fio e nesse próximo ponto aqui, ó, eu vou fazer 2 pontos altos, ou seja, eu vou ter um aumento aqui nesse ponto alto. Então, o primeiro ponto alto é só um, e no segundo ponto alto, eu tenho 2 pontos, totalizando assim 3 pontos, tá? Vou fazer uma corrente de separação. Aqui na minha parte oval, eu sempre vou ter uma corrente só de separação. Aqui na minha lateral, eu sempre vou ter 2 correntes de separação, tá? Então, presta muita atenção nesse detalhe. Então, aqui eu vou laçar o meu fio, vou fazer um ponto sozinho aqui, nesse primeiro ponto daquele bloquinho de 2 pontos altos que a gente fez da carreira anterior. Então, laço meu fio e aqui no segundo ponto eu vou fazer o meu aumento. Então, aqui eu vou colocar 2 pontos altos no mesmo lugar, ou seja, no mesmo ponto de base, né, da carreira anterior. Uma corrente de separação, laço meu fio, faço um ponto alto sozinho e 2 pontos altos juntos. Então, eu vou sempre ter um aumento no último ponto de bloquinho, tá? Uma corrente. E assim, eu vou fazer por toda a minha parte oval. Sempre colocando aumento aqui no último ponto e dando uma corrente de separação. Quando eu chegar na minha parte lateral, eu vou fazer espelho, como eu tenho feito em toda a minha volta. E sempre a minha lateral vai ser espelho, tá? Então, aqui, ó, eu fui conversando com vocês até chegar aqui na minha parte oval. Então, quando eu chegar aqui, terminei a minha parte oval, vou fazer 2 correntes pra mim chegar aqui na minha parte lateral. Então, aqui é espelho. Então, gente, vocês vão fazer da mesma forma que eu fiz desse lado, vocês vão fazer do outro lado também, tá? Então, é isso. Faça da mesma forma do outro lado e aí a gente volta na próxima carreira. Bom, gente, encerrei aqui a minha 4ª carreira, agora eu vou subir aqui 3 correntes para valer o primeiro ponto alto da minha 5ª carreira.
Então, laço meu fio e aqui no próximo ponto eu faço mais um ponto alto. E no último ponto aqui, eu vou fazer um aumento. Então, aqui, ó, eu fico com 2 pontos altos sozinho e um aumento. Uma corrente de separação, aqui no próximo, um ponto alto sozinho, 2 pontos altos, cada um em cada ponto de base, e aqui um aumento. Então, o meu aumento vai ser sempre no último ponto alto, tá? Então, aqui, ó, eu vou ter 2 pontos altos sozinhos e um aumento separado por uma corrente. Isso na minha quinta corrente, na minha quinta carreira, desculpa. A lateral vai ser sempre a minha lateral espelho. Então, gente, eu fiz aqui, ó, pra vocês verem o esquema que vai ser. Na minha sexta carreira, eu vou ter 3 pontos altos sozinho e um aumento. Vai ter o total de 5 pontos altos. Aqui, ó, na quinta carreira, eu tenho 4 pontos altos. Na sexta carreira, eu vou ter 5 pontos altos. Então, assim por diante. Vai ser sempre separado por uma corrente e a lateral vai ser espelho. Na sétima carreira, a minha parte oval vai ter 4 pontos altos sozinho e um aumento no final. Então, eu vou ter 6 pontos altos, separados por uma corrente. A lateral vai ser espelho. A oitava carreira, a parte oval vai ter 5 pontos altos sozinho, mais um aumento, que vai dar o total de 7 pontos altos em cada motivo. Então, separados por uma corrente, a lateral espelho. Então, gente, assim fica fácil para vocês fazerem, sem eu precisar ficar repetindo o tempo todo. Vai ser assim até a oitava carreira. Quando eu terminar a oitava carreira, eu volto com vocês, porque aí vai ter uma mudança muito importante, que tem que prestar muita atenção nessa parte, tá bom? Então, eu vou fazer a minha, vou fazer aqui, terminar a minha quinta carreira, fazer a sexta, a sétima e a oitava, e a gente volta pra fazer a nona carreira, tá bom? Então, faz aí a de vocês, e eu vou fazer a minha aqui. Bom, gente, então, voltando aqui pra mostrar pra vocês como que ele tá ficando bem comprido, eu já fiz aqui as minhas 8 carreiras, então eu vou contar aqui pra vocês verem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui, ó, eu terminei aqui com 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, um em cada ponto de base e 2 aumentos. Então, terminei aqui com 7 pontos altos. Então, aqui agora, eu vou subir aqui 3 correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui no meu primeiro, aliás, no meu segundo ponto alto, e vou fazer aqui um ponto alto para cada ponto de base, até faltar só um aqui. Então, vou fazer aqui 6 pontos altos. E a partir dessa carreira aqui, eu vou começar a minha carreira de diminuição, por isso que eu vou deixar um espaço aqui. Então, aqui eu faço 2 correntes, laço o fio, venho aqui nesse espaço de uma corrente, e aqui eu vou fazer um ponto alto. Mais 2 correntes de separação, laço meu fio, vem nesse primeiro ponto aqui e faço aqui mais um ponto alto. E vou seguindo assim até deixar somente um ponto alto por fazer. Então, eu vou ter a diminuição no final do meu motivo. Cada pétala dessa daqui, ó, é um motivo, tá? Então, esse aqui é um motivo, tem 6 motivos, cada parte oval da minha peça. Então, assim, eu vou seguindo até chegar nesse desenho aqui. Então, aqui eu vou colocar um ponto alto aqui, ó. Mais 2 correntes e venho aqui no meu primeiro ponto e faço até chegar aqui. Quando eu chegar aqui, eu mostro pra vocês. Bom, gente, então aqui eu cheguei aqui na minha terceira pétala, no meu terceiro motivo. Então, aqui eu vou fazer 2 correntes, como eu fiz lá antes, né? E um ponto alto aqui. Vou fazer 2 correntes e agora eu não vou ter mais a diminuição. Lembra que aqui a gente colocava um ponto aqui no primeiro ponto.
Agora, a gente não vai fazer mais a diminuição no final, como nós sempre terminamos aqui, ó, com diminuição no final. Agora, a nossa diminuição vai ser no início. Então, eu vou pular esse ponto, vou vir no próximo e vou fazer aqui um ponto alto. Desculpa aqui que eu não lacei o fio antes. Lace o fio, pula o primeiro ponto, vai no segundo ponto e faz aqui, ó, os 6 pontos os pontos altos, né? Um para cada ponto de base. Então, gente, três pétalas vocês vão fazer com a diminuição no final. Essas 3 primeiras aqui, vocês vão fazer a diminuição no final, deixar o último ponto sem completar. Já essas próximas 3 aqui, vocês não vão fazer, é o primeiro ponto de base. Tá? Então, a diminuição vai ser no início. E esses daqui, essas 3 primeiras, a diminuição vai ser no final. E aqui, a diminuição vai ser no início. Então, se você quiser até colocar um pedacinho de fio, para deixar sempre aqui, para lembrar você sempre que essa parte vai ser a divisão, tá? Então, aqui você vai continuar fazendo 2 correntes. Vem aqui, nesse intervalo, faz um ponto alto, mais 2 correntes. Chego aqui, pulo o primeiro ponto aqui de base, vou no segundo e faço aqui, ó, os meus 6 pontos altos. Então, gente, eu vou fazendo isso até chegar no final da minha parte oval. Quando eu chegar na minha parte oval, terminar ela, eu vou para minha parte lateral e vou seguir do mesmo jeito que eu tava fazendo antes, porque a parte lateral, ela é espelho, então não vai mudar absolutamente nada, tá? Então, eu vou fazer a minha e sempre vocês tomando muito cuidado nessa parte. Então, eu vou fazer a minha carreira oval, do outro lado também, as laterais, e volto com vocês para a próxima carreira. Bom, então aqui já encerrei a minha carreira com aquele padrão que eu disse pra vocês. Agora, eu vou subir aqui 3 correntes pra dar a altura do meu primeiro ponto alto. E vou fazer aqui 5 pontos altos. Então, já tenho 2, aqui o terceiro, o quarto e o quinto. Vou fazer aqui 2 correntes. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui na cabecinha desse ponto alto que eu fiz aqui nesse intervalo. E aqui dentro dele, no mesmo lugar, eu vou colocar 3 pontos altos. Três pontos altos no mesmo lugar. Vou fazer mais 2 correntes, laço meu fio e continuo aqui fazendo os meus 5 pontos altos. Esse padrão aqui eu vou seguir até chegar nessa marca aqui, ó. Então, faça 5 pontos altos, 2 correntes, na cabecinha desse ponto aqui, você vai fazer os 3 pontos altos, 2 correntes e repetir tudo novamente, tá? Então, eu vou fazer até esse ponto aqui, ó, fazendo os 3 pontos altos nesse ponto de base aqui e volto com vocês pra gente dar sequência no trabalho. Bom, então, cheguei aqui nesse ponto alto aqui, já fiz os 3 pontos altos no mesmo ponto de base, faço 2 correntes e agora é a hora da gente diminuir aqui no início. Então, vou pular esse primeiro ponto e no segundo eu faço aqui o meu ponto alto. Então, eu sigo aqui fazendo até o final. E quando eu chegar no meu último ponto, eu faço as 2 correntes e já faço os 3 pontos altos aqui, nesse ponto aqui. Da mesma forma que eu fiz nos outros pontos aqui, dessa mesma carreira, tá? Então, eu vou seguir esse padrão, fazendo a lateral espelho, como eu sempre tenho feito, e aí volto quando eu completar a minha carreira. Então, eu volto quando chegar nessa parte aqui, tá bom? Então, é só seguir fazendo esse padrão.
Bom, então, voltando aqui, encerrei aqui a minha 10ª carreira com aquele padrão que eu tinha falado pra vocês. Agora, eu vou subir aqui 3 correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto. E aqui, eu vou colocar aqui, ponto alto sobre ponto alto, colocando a minha diminuição no final da minha carreira. Então, aqui, eu fico com 4 pontos altos. Aqui, eu vou fazer 2 correntes. Vou vir no primeiro ponto alto aqui, ó, nesse primeiro ponto alto, e vou colocar 2 pontos altos no mesmo lugar, ou seja, um aumento. Sigo colocando aqui no ponto seguinte um ponto alto, e no próximo eu vou colocar outro aumento. Então, eu fico aqui com 2 pontos altos. Então, aqui, ó, eu fico... Esse fio tá cheio de pluma. Então, aqui, ó, eu vou ficar com um aumento no início e outro no final. E um ponto só no meio. Então, aqui eu faço mais 2 correntes e já passo aqui pro meu próximo motivo, que é a minha próxima pétala. E assim, eu vou seguindo até chegar nessa parte aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Então, aqui, ó, eu cheguei nessa parte aqui, então, já fiz 2 correntes, e aqui eu não vou fazer a diminuição no final, como eu fiz aqui. Esse aqui foi o meu último ponto que eu fiz a diminuição no final. Agora, a minha diminuição vai ser no início. Então, eu pulo esse primeiro ponto, e a partir do segundo, eu faço aqui os meus 4 pontos altos, e assim, dou sequência na minha carreira, fazendo essas últimas 3 pétalas com diminuição no início. Então, eu vou fazer isso até a conclusão da minha parte oval. Quando eu terminar a parte oval, eu vou fazer a parte espelho, fazer a mesma coisa que eu fiz nessa parte oval. Vou fazer na próxima, e aí volto pra gente concluir aqui a nossa carreira. Bom, encerrei a minha carreira de número 11, agora eu vou começar a minha carreira de número 12. Então, subo aqui 3 correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto. E venho aqui e faço mais... Não lacei aqui, né? Laço meu fio aqui e venho e faço um ponto alto aqui. Vou no próximo e faço mais um ponto alto. Então, aqui eu vou ficar com 3 pontos altos, contando com aquelas 3 correntinhas que a gente fez para dar a altura do primeiro ponto alto. Faço aqui mais 2 correntes, laço meu fio, venho aqui no primeiro ponto alto aqui e faço um aumento. Então, aqui eu vou colocar 2 pontos altos. No próximo, eu coloco só um ponto alto. No próximo, só um ponto alto. No próximo, só um ponto alto. E no próximo, que é o último, eu vou fazer mais um aumento. Então, eu vou ter aqui, ó, esse padrão de 3 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos no primeiro ponto e 2 pontos altos no último ponto. E aqui, os pontos do meio, que são 3, vou ter 3 pontos sozinhos. Então, vou ter um aumento no início e outro no final. Separado por 2 correntes e 3 pontos altos aqui. Vou seguir esse padrão até chegar nessa parte aqui. Quando eu chegar aqui, é aquele mesmo esquema, tá? A gente colocou esse clipe aqui pra gente lembrar que a partir desse clipe, a parte de cá, os últimos 3 leques, as últimas 3 pétalas, né? Elas vão ter a diminuição não no final, mas no início. Então, toma muito cuidado com isso, e é só esse padrão aqui que vocês vão ter que seguir, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui, e vocês fazem o de vocês aí, que não tem segredo, tá? Só fazer isso que eu acabei de mostrar pra vocês, tá? Bom, gente, então, encerrei aqui a minha carreira de número 12 com aquele padrão. Agora, vou subir aqui as minhas 3 correntes para começar a minha carreira de número 13. Então, laço meu fio e venho aqui nesse primeiro, no segundo ponto alto, né? E faço aqui outro ponto alto. Então, eu fiquei com 2 pontos altos, desculpa.
Aqui, eu vou fazer 2 correntes, laço meu fio, venho aqui nesse espaço e faço um ponto alto. Faço mais 2 correntes, laço meu fio e aqui eu vou começar a diminuir esse motivo. Então, eu vou pular o primeiro ponto e o último ponto, não vou fazer nenhum ponto neles. Então, eu venho aqui no meu segundo ponto alto e faço aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Diminuindo, então, um no início e outro no final. Aqui, eu faço mais 2 correntes, laço meu fio, venho aqui e faço um ponto alto bem aqui no meio. Faço mais 2 correntes, venho aqui, ó, no meu primeiro ponto e faço aqui 2 pontos altos, que é já começando aqui a minha segunda pétala, né? O meu segundo motivo. Então, o padrão a ser feito aqui nessa carreira vai ser 2 pontos altos, 2 correntes, um ponto alto aqui nesse intervalo, mais 2 correntes, diminuo um ponto no início e outro no final, ficando com 5 pontos altos, 2 correntes, um ponto alto nesse intervalo aqui, entre um motivo e outro, e sigo repetindo esse mesmo padrão aqui do outro lado, dos outros lados, né? Nesses dois aqui, diminuindo no final. E aqui, a partir desse ponto que a gente fez aqui marcando, você vai diminuir no início. Então, você vai fazer isso em toda a volta, as laterais sempre espelho, e aí eu volto para mostrar para vocês a gente encerrando essa carreira de número 13. Bom, gente, aqui eu encerrei a minha carreira de número 13, agora eu vou começar aqui a minha próxima carreira de número 14. Então, aqui eu vou subir 3 correntes para fazer a altura do ponto alto e mais 2 correntes para dar o espaço de separação. Então, aqui, ó, eu vou laçar o meu fio, vou vir nesse primeiro espaço aqui, ó, e vou fazer um ponto alto. Vou fazer 2 correntes, venho no próximo espaço e faço mais um ponto alto. Faço mais 2 correntes, laço meu fio, pulo o primeiro e o último ponto de base, como eu fiz na carreira anterior. Então, vou diminuir de um lado e do outro. Então, aqui, eu venho aqui e faço um ponto alto aqui no segundo ponto e sigo até sobrar um ponto de lá. Então, aqui, ó, eu fico com 3 pontos altos. Faço 2 correntes e coloco um ponto alto aqui nesse espaço aqui, né? Faço mais 2 correntes, venho aqui no próximo espaço e coloco um ponto alto. 2 correntes e aqui em cima desse ponto aqui, que é da pétala, né? Da nossa pétala, eu vou colocar apenas um ponto alto. Então, esse vai ser o nosso padrão. Então, aqui, ó, olha só, esse aqui é o primeiro ponto, esse aqui já é a nossa diminuição como a gente vem diminuindo aqui nas nossas carreiras, né? Então, eu subi 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, fiz 2 correntes de separação, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, 3 pontos altos, porque eu tô diminuindo no início e no final, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes e começo toda essa repetição aqui novamente, né? Quando chegar nessa parte aqui, você não vai colocar o ponto alto nesse primeiro ponto, você vai colocar nesse segundo ponto aqui, porque a nossa diminuição vai ser aqui no início. Então, segue fazendo isso, aonde tem 2 pontos altos, você vai fazer diminuição para 1, e aonde é esse motivo aqui, você vai diminuir, vai ter 3 pontos. Nos outros espaços, você só vai completar com
pontos altos nos intervalos, tá? Com separação de duas correntes. Então, eu vou fazer isso e já volto pra gente tá arrematando essa cor verde jade. Bom, então aqui pra mim encerrar a minha carreira de número 14, eu fiz duas correntinhas aqui. E venho aqui e conto 1, 2, 3, na terceira correntinha, que a gente subiu aquelas 5, né? Eu venho aqui na terceira, faço um ponto baixíssimo aqui e dou duas correntinhas aqui pra mim tá cortando o meu fio e tá arrematando. Então, agora, eu vou pegar o meu fio café pra gente trabalhar com ele agora. Bom, aqui, ó, eu já cortei o meu fio. Se você for fazer tudo em uma cor só, você vai caminhar com ponto baixíssimo aqui pro meio, tá? No meu caso, como eu vou usar outra cor, eu já vou colocar a minha agulha aqui nesse outro ponto. Vou subir aqui 5 correntes. Então, eu vou fazer 3 correntes aqui pra dar a altura do meu primeiro ponto alto e mais 2 aqui pra dar as correntinhas de espaço. Laço meu fio e aqui, ó, na onde tem esses intervalos aqui, ó, eu vou sempre colocar ponto alto, intercalando com 2 correntes. Gente, se você ainda não é inscrito no canal, já te convido a se inscrever e ativar todas as notificações para receber os vídeos, tá? E se você estiver gostando, dê seu joinha. Se tiver alguma dúvida, porque às vezes eu falo muito rápido, mas se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todas vocês, tá bom? Então, aqui, ó, vou fazer 2 correntes novamente. Aonde tem esses 3 pontos altos, eu vou colocar um ponto alto aqui no ponto central, tá? Então, gente, vai ser sempre assim, 2 correntes. Aonde tem espaço, eu vou colocar um ponto alto. Sempre, sempre intercalado por 2 correntes. Aqui também, e aonde for aqueles 3 pontos, eu vou sempre colocar no ponto central. Então, eu vou seguir a minha carreira assim. Quando eu terminar a minha parte oval, que vai ser aqui, ó, eu mostro pra vocês como que a gente vai estar fazendo, tá? Então, eu vou trabalhar com vocês até nessa parte, tá bom? Bom, gente, então, cheguei aqui no final da minha parte oval e aqui já começa a minha lateral. Então, aqui, ó, é aquele espaço na onde eu finalizo aqui aquele com um ponto, né? Que eu chego no último ponto aqui sozinho aqui da minha pétala. Então, aqui eu faço um ponto alto aqui no meio. Faço 2 correntes e aqui, ó, eu não vou colocar nada aqui. Eu já vou passar direto pra minha parte lateral. Porque eu preciso dessa parte aberta. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Olha só, eu preciso dessa parte aqui, ó, aberta, tá bom? Então, aqui, você já pula direto. Isso você vai fazer em todo início e final da parte oval, tá bom? Então, faça isso em todos os cantos da parte oval. Bom, gente, então, aqui, voltando aqui pra gente tá encerrando essa carreira, eu vou fazer aqui 2 correntes, vou vir aqui na minha primeira, segunda, terceira, aqui na terceira corrente, e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Então, aqui seguiu aquele mesmo padrão que eu tinha mostrado pra vocês, tá? Então, aqui eu faço 2 correntes, ou se você gosta de finalizar só com uma corrente, pode ser também. E vou cortar aqui o meu... Oi, gente! Então, voltando aqui, dando continuidade no nosso vídeo aqui, eu vou aqui colocar o meu fio verde nesse ponto onde nós encerramos aqui na nossa carreira anterior. Então, eu vou introduzir aqui o meu fio, vou puxar ele aqui. E aqui, ó, eu vou subir 3 correntes. No nosso tapete menor, eu precisei aumentar 4 pontos. Então, eu sempre aumentei nessa divisa da lateral com a parte oval. Nesse tapete aqui da passadeira, eu não vou aumentar nenhum ponto. Então, eu vou fazer ponto em cima de ponto. Então, em cima desse ponto alto aqui, eu coloquei
essas 3 correntes dando a altura de um ponto alto. E aqui aonde vai ser 2 correntes, eu vou continuar colocando 2 pontos altos. Aqui, na onde é ponto alto, eu vou colocar ponto alto. Então, eu vou fazer isso toda a volta, não esquecendo, se tem 2 correntes, é 2 pontos altos. Se tem um ponto alto, é um ponto alto. Não vou aumentar e nem diminuir nenhum ponto. Quando eu chegar aqui no final da carreira aqui, eu vou voltar com vocês e vocês podem contar aí no tapete de vocês que vai dar 450 pontos. É essa quantidade de ponto que a gente vai precisar para fazer o nosso bico russo. Então, eu vou dar a volta completa aqui no meu trabalho e volto com vocês. Bom, gente, então, voltando aqui, eu já fiz aqui os meus pontos altos em volta de toda a carreira, ficando com 450 pontos. Então, eu não aumentei aqui, porque os 450 é divisível por 15, então, vai dar número exato. Por que que no tapete menor eu fiz com 200 e dava 290, eu aumentei 4 pontos e deu 294? Porque ele era divisível por 14 e assim 14 ficaria um número legal pra gente fazer as alças pro ponto russo. Então, o ponto russo, ele pode ser divisível por 12, por 13, por 14, por 15. Nesse caso meu aqui, eu vou fazer com 15 porque vai dar uma quantia exata, porque 450 dividido por 15 vai dar 30. Então, vai dar 30 alças. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou introduzir aqui, já vou colocar aqui na minha agulha, que quando eu puxar, o meu ponto já vai ficar um ponto baixo. Então, eu venho aqui nesse ponto aqui que eu comecei aqui aquela hora. E vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Já fiz aqui um ponto baixo. Vou fazer aqui 10 pontos baixos, um para cada ponto de base da carreira anterior. Então, aqui eu já fiz 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, aqui, ó, fiz os 10 pontos baixos. Agora, eu vou fazer 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou pular aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. No 6º ponto, eu vou colocar aqui um ponto baixo. Então, por esse motivo, eu dividi por 15, porque aqui, ó, tem 10 pontos baixos e até chegar aqui, que é onde encerra o motivo dele, eu tenho aqui 5 pontos que eu saltei. Então, aqui eu já começo aqui os outros 10, então, o meu motivo tem 15 pontos altos. Então, para cada argola, eu preciso de 15 pontos, que é o motivo. Então, gente, eu vou fazer assim, seguindo aqui com 10 pontos baixos, saltando 5 pontos, prendendo com 6 no 6º ponto aqui e fazendo 6 argolas aqui, 6 correntes, aliás. Então, gente, eu vou fazer o meu toda a volta e volto quando eu tiver com a minha volta toda completa, tá? Então, não esqueça, 10 pontos, salta 5 e prende no 6º com ponto baixo, fazendo 6 correntes. Bom, gente, então aqui, ó, já contornei toda a minha volta. Aqui fiz os 10 pontos altos, as 6 correntinhas e aqui sobraram os 5 pontos altos, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, agora eu vou vir aqui, ó, no pezinho desse primeiro ponto baixo que a gente fez aqui, e vou puxar aqui e vou fazer um ponto baixíssimo. Então, esse ponto baixíssimo já tá em cima do primeiro ponto. Então, eu vou fazer mais um ponto baixíssimo em cima do segundo ponto, e aqui, ó, nesse ponto aqui, no 3º ponto, eu vou fazer aqui um ponto baixo. E vou seguir aqui fazendo 6 pontos baixos. Então, já fiz o primeiro, o segundo, o 3º, o 4º, o 5º e o 6º. Ficando assim, ó, 2 pontos aqui e 2 aqui sem ter pontos baixos. Então, eu tive uma diminuição. Nesse caso aqui, a gente caminhou com ponto baixo, né?
com ponto baixíssimo, mas o ponto baixo mesmo começou no terceiro ponto. Então, eu vou ficar aqui com 6 pontos baixos, tendo diminuição 2 no início e 2 no final, tá? Então, laço meu fio aqui sem corrente nenhuma e vou fazer aqui, ó, 10 pontos altos dentro de cada alça, tá? Então, eu vou fazer aqui os meus 10 pontos baixos, 10 pontos altos, perdão. Vou fazer aqui os meus 10 pontos e volto com vocês. Bom, então, voltando aqui, ó, já fiz aqui os meus 10 pontos altos dentro dessa argola. Aliás, não laço meu fio, venho aqui, ó, pulo o primeiro, o segundo, no terceiro eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo, tá? Vou continuar aqui fazendo 6 pontos baixos. Então, já tenho 2, 3, 4, 5 e 6. Com aquela diminuição de 2 pontos baixos no início e 2 no final, tá? Então, vou seguir de novo, laçando aqui o meu fio e fazendo pontos altos aqui, que são 10 pontos altos dentro de cada argola. Então, vou seguir e nesse padrão aqui, fazendo toda a minha volta e volto com vocês pra gente tá fechando essa carreira. Bom, então, aqui eu fiz toda a minha carreira com os 10 pontos altos dentro da argola. E aqui eu venho naquele primeiro ponto baixo que a gente fez aqui, ó. E vou fazer um ponto baixíssimo aqui, prendendo a minha carreira, tá? Então, aqui já está a minha carreira finalizada. Agora, o que eu vou fazer vai ser começar aqui, eu gosto sempre de passar esse fio aqui pra trás, pra depois fazer o arremate. Então, agora eu vou entrar novamente com o meu fio verde, tá? Então, o que eu vou fazer? Já tenho aqui a minha laçada inicial aqui. E vou contar aqui, ó. O primeiro, o segundo, eu vou pular, venho aqui no terceiro e faço aqui um ponto baixo. Venho aqui no próximo ponto e faço aqui mais um ponto baixo. Então, eu vou ter 2 pontos baixos aqui. Então, eu vou ter diminuição de 2 pontos aqui no início e 2 aqui no final. Sem fazer corrente, eu vou dar 2 laçadas aqui no meu fio e venho aqui, ó, pra mim fazer um ponto alto duplo. Por isso, eu dei 2 voltas aqui no fio. Pego aqui, ó, pela parte da frente aqui, ó, e vou puxar o meu fio e vou tirar 2 alcinhas e mais 2 alcinhas. Aqui, eu vou finalizar o meu ponto. Então, esse aqui é o ponto alto duplo. Então, aqui, ó, eu vou fazer uma corrente de separação, dar mais uma laçada, 2 laçadas aqui na agulha, venho aqui, ó, e tiro de 2 em 2. Tiro 2, tiro 2 e tiro 2. Uma corrente de separação e assim eu vou fazer em todos os 10 pontos da carreira anterior. Então, gente, não tem segredo essa carreira também. É só você fazer uma corrente de separação e fazer ponto alto duplo pegando pela parte da frente. Que assim você vai ter esse relevo aqui, ó. É o que dá todo o charme do ponto russo, né? Então, eu vou fazer aqui até chegar no meu último ponto. Quando eu chegar no meu último ponto, eu volto com vocês. Então, aqui, ó, eu já fiz por 9 pontos. Vou fazer uma corrente aqui e voltei para fazer o último ponto aqui desse motivo aqui com vocês. Então, pego aqui pela parte da frente aqui, ó, laço o meu fio aqui e trago e solto de 2 em 2 argolas. Então, aqui fiz o meu 10º ponto. Então, aqui eu fiquei com 10 pontos altos duplos. Então, aqui agora, sem corrente, eu vou pular esse primeiro ponto baixo, pular o segundo, venho no terceiro ponto baixo e faço aqui outro ponto baixo. Então, aqui eu vou ter 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. Laço meu fio aqui, sem corrente, tá?
e venho aqui novamente e continuo fazendo pontos altos duplos separados por uma corrente. Então, eu vou fazer isso toda a minha volta e quando eu terminar a minha carreira, eu volto aqui com vocês para mostrar como que a gente vai fazer a próxima carreira, que vai ser já a finalização do nosso bico russo. Bom, gente, então aqui eu já terminei aqui a minha carreira, então agora eu vou fechar aqui no meu primeiro ponto baixo aqui com um ponto baixíssimo e vou fazer duas correntes aqui para poder arrematar o meu fio depois. Então, essa carreira aqui já está pronta. Agora, eu vou começar a minha última carreira. Bom, gente, então aqui eu já fiz aqui a minha laçada inicial aqui no meu fio, já coloquei aqui na agulha e agora eu vou aqui, ó, nesse primeiro espaço, depois desses dois pontos baixos aqui, ó, eu venho aqui nesse ponto e puxo aqui, ó, já escondendo o meu fio aqui, ó, eu venho e faço aqui o meu primeiro ponto baixo. Venho aqui no segundo espaço e faço o meu segundo ponto baixo. E aqui, ó, venho novamente, faço o terceiro ponto baixo, mas agora eu faço 3 correntes para fazer aqui o meu ponto picô. Então, aqui eu prendo com ponto baixo, venho aqui no próximo, prendo com ponto baixo e faço mais 3 correntes aqui para fazer o meu ponto picô. Então, essa carreira aqui, que é a última carreira, que é a de acabamento, eu vou fazer aqui, ó, sempre ponto picô, até quando tiver faltando 2 pontos baixos para ser finalizada a carreira. A carreira não, o motivo, tá? Então, eu vou ficar aqui com 6 pontos baixos com picô. Então, aqui eu vou fazendo aqui e peço a você que se ainda não deixou seu joinha, dê seu joinha aqui pra mim, que isso me ajuda muito. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo e tirando todas as dúvidas que eu puder tirar, tá bom? Então, olha aqui. Vamos contar quantos que tem aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já tenho 6 pontos picô. Então, agora eu vou fazer um ponto baixo sozinho aqui, sem picô. Outro ponto baixo sozinho, sem picô. Sem corrente nenhuma, eu já vou passar aqui, ó, pro próximo motivo. Então, aqui, eu vou fazer aqui um ponto baixo sozinho também, sem picô. O próximo, também sozinho. O próximo já é o ponto baixo com 3 correntes para tá fazendo aqui o meu ponto picô. E assim, eu vou seguindo esse mesmo esquema aqui, ó, para você ter 6 pontos baixos com picô. Sendo que 2 aqui de início vai ficar sem picô e os últimos 2 aqui também vai ficar sem picô e você vai passar pro próximo motivo sem corrente nenhuma. Então, é esse o esquema. Eu vou continuar o meu aqui porque não tem segredo, né? Já mostrei pra vocês como que faz desse lado aqui. Você vai repetir em todas as argolas, em todos os leques, né? Então, vai fazer isso em todos os motivos. E aí, eu volto já com ele pra gente arrematar aqui, ó. Eu vou arrematar porque eu já mostrei no vídeo do bico do tapete menor. Já mostrei como eu arremato. Então, eu já vou mostrar ele arrematado, mas sem cortar aqui os fios pra gente tá pesando ele e eu passar a medida pra vocês, tá bom? E também o peso dele. Bom, gente, então aqui, ó, já encerrei aqui a minha carreira e pra mim terminar o meu tapete, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto baixo que a gente fez aqui. Vou puxar aqui com ponto baixíssimo. E vou fazer aqui 2 correntes para encerrar o meu trabalho. Então, o meu trabalho ficou desse jeito aqui. Eu vou colocar ele no chão para vocês verem.
Aqui eu já amarrei todos os fios, agora só falta só cortar. Mas antes de cortar eu vou pesar ele pra vocês verem, tá? Bom, gente, então voltando aqui com a balança, vou pesar ele aqui pra vocês verem com quantas gramas que ele ficou, tá? Então, aqui, ó, ele ficou com 572 gramas. E eu fiz a minha anotação e eu gastei 425 gramas na cor verde e 147 gramas na cor café. E ele ficou com a medida de 1,23 de comprimento por 50 de largura. Então, esse foi o resultado final. Vou colocar ele no chão para vocês verem. Eu espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!